Oi, vem cá dar uma olhada nessa pintura. Ela se chama Porto de Gênova. Ela está exposta aqui no Museu do Louvre, em Paris. Ela foi pintada em 1627 por Claude Lorrain. Dá uma olhada aqui nesse detalhe. Essa embarcação. Veja a transparência que ele conseguiu. A vela do barco. Vamos ver como que a gente faz para pintar? Para esse detalhe da pintura, nós vamos usar os pincéis de cabo amarelo com pelos firmes e um pincel de cabo marrom com pelo macio. Vamos usar panos para limpeza, além das cores branco de titânio, azul ultramar, terra de siena queimada, vermelho óxido transparente e amarelo ocre. Aqui nós temos um médio feito de uma parte de óleo de linhaça e 1/3 dessa parte de solvente inodoro. Vamos começar o esboço diluindo a tinta ocre com o nosso médio. A linha do horizonte, lá onde o mar se encontra com o céu, mais ou menos a 1/4 da nossa tela, no nosso espaço. E se você observar, a 1/3 do nosso espaço aqui, na metade desse espaço que nos sobrou, está essa linha mais escura, onde está o barco. Ele é um tanto inclinado. Eu já consigo localizar o barco nessa área. Então veja, eu usei como referência o próprio espaço. E aqui eu tenho o barco traçado. Eu já consigo observar onde fica a vela. Ela vai sair daqui, mais ou menos, e vai chegar aqui, nesta área. Ela faz uma curva, então o movimento aqui do pincel já me ajuda a fazer um compasso. E aqui temos a linha reta. Vindo daqui de onde vem o barco até esta ponta, ela faz uma curva também, natural, olha. E aqui eu já localizei então a vela, que é o nosso objeto de estudo. Essa vai ser essa transparência que nós vamos estudar. O mastro e as pessoas que estão aqui, nós vamos pintar na sequência. Então já vamos partir para a parte onde é o céu e o mar. Eles estão meio misturados, não dá para ter muita certeza onde é a linha divisória. Mas a cor que nós vamos usar é o azul ultramar, em um primeiro momento com um pouquinho de terra queimada, e o branco de titânio. Veja que aqui ele está uma quantidade muito grande de azul, então eu vou pegar um pouquinho mais de terra para que ele fique violáceo. A terra de siena queimada tem essa qualidade vermelha, e ela, junto com o azul ultramar, produz essa cor violácea. Eu faço um teste para ver se essa cor que eu tenho aqui, na divisão entre o céu e o mar, é essa que eu produzi. Ficou uma cor boa. Então para cima eu vou colocar quase branco puro e um pouquinho mais de terra queimada. E ver se a cor me agrada aqui. Eu vou preenchendo com uma quantidade não muito grande de tinta. Veja que não deu muita diferença de tonalidade. Então eu trago o branco puro aqui nessa linha, entre o mar e o céu. Eu tenho algumas marcas aqui que eu posso trabalhar o escuro primeiro e depois voltar com uma parte um pouco mais clara para produzir o céu. No meu modelo eu ainda tenho uma parte alaranjada de céu.
Essa parte alaranjada eu vou colocar o vermelho alaranjado de cádmio, o branco, e vou preencher essa parte aqui, olha. Talvez um pouquinho mais de branco. Pronto, eu já chego na tonalidade que eu esperava. Para as partes mais abaixo, eu vou ter umas misturas mais escuras. Então eu continuo com aquela primeira mistura que eu produzi e acrescento um pouco de azul e um pouco de terra, para produzir esta faixa de cor escura que eu tenho aqui. Em alguns lugares ela vai ser mais terra do que azul. Essas marcas na horizontal, elas ajudam a dar a sensação de superfície da água. Aqui eu estou procurando observar os efeitos que o artista colocou na pintura dele e tentando, de certa forma, imitar um pouco os movimentos, seguir as orientações dele, do que ele produziu na pintura dele. Como nós já estamos produzindo uma pintura que já existe, não é uma pintura sobre uma fotografia como modelo, então nós estamos interpretando a obra do artista. Veja que em algum momento tem umas cores mais intensas, mais escuras, como aqui. E eu passei por cima do esboço que teria aqui da vela, porque eu já tenho ele memorizado e como eu já tenho todas essas referências novas, vai ser tranquilo refazê-lo. Nessa área eu tenho uma parte bem clara. Eu vou acrescentar o branco e o azul. E até um pouquinho do ocre. Assim eu consigo um colorido diferente nessa parte aqui de luz intensa. Veja que ele ficou até um tanto acinzentado. Ela vai dar um contraste muito bom com esse branco da vela, que virá depois. Aqui eu mantenho essa cor, com um pouquinho de ocre, nessas misturas que eu já tinha produzido, acinzentadas. E ponho um pouquinho de ocre para esquentar a cor. Eu vou atravessar aqui o desenho da vela. É interessante que eu faça marcas, assim na horizontal. Esse tipo de marca escura aqui, olha. Veja no modelo que essas marcas existem e elas serão importantes, porque darão uma sensação de transparência mesmo. Para cá eu volto a ter uma mistura dessa cor e um pouco para baixo, um pouco mais azulado. Então eu volto aqui para a cor de terra de siena queimada, com um pouco de azul ultramar, para produzir essa área aqui. E aqui um pouco de azul, mas com um pinguinho de amarelo e branco. Veja que eu acabo tendo um colorido mais expressivo quando eu misturo as três cores primárias. Então eu posso, num outro momento, colocar mais azul, se eu vejo que no modelo ele existe. Essa parte aqui, daqui para baixo, atrás da vela, ela é mais escura. Então eu já produzo aqui uma cor mais azulada e ainda mantenho um pouquinho do terra queimada com o branco. E vou produzir esta parte de trás, atrás da vela. As pinceladas são irregulares, mas a maioria delas na direção horizontal.
E aqui eu venho com uma cor bem escura e intensa, aqui perto do barco. Em alguns momentos ela chega a ser esverdeada, então eu coloco para isso um pouco de amarelo no azul e produzo a cor esverdeada. O mesmo acontece por aqui, em alguns lugares. Eu volto com aquela mistura de predominância azul ultramar e continuo o preenchimento. O azul vem até aqui mais ou menos. E conforme eu venho descendo, eu ponho mais azul e um pouquinho mais de terra de cena queimada. E isso vai escurecendo e transformando minha cor aqui. Mais para cá eu tenho uma predominância dessa cor mais quente. Então eu vou pegar esta cor aqui, vermelho alaranjado de cádmio, misturado com azul, e ele vai ficar marrom. Vai ficar quase igual a terra queimada, mas um pouquinho mais claro. E é com ela que eu preencho esse pedaço. Eu já tenho uma predominância de cor mais avermelhada, então. Eu posso, se quiser clarear essa cor, colocar um pouquinho do ocre, do laranja e um pouco de branco. E aqui eu consigo, então, com essa mistura, clarear um pouco essa área. Para esse local bem escuro, eu volto com a cor de azul ultramar e um tanto de terra de cena queimada e produzo esse preenchimento. Veja que eu ainda não usei azul puro, sempre eu misturo ele com marrom, laranja ou ocre. Porque no modelo eu não vejo azuis puros. As cores são sempre terciárias. Aqui eu vou ter um reflexo, uma espécie de reflexo do barco. Então aqui acaba sendo mais escuro, mais marrom por conta da cor do barco. E junto à embarcação eu deixo uma sombra bem intensa. E ela é azulada. Eu volto a produzir então o marrom para fazer o barco. Veja que até agora eu fiz apenas um preenchimento, sem nenhuma intenção de produzir detalhes. Eu só estou anotando as tonalidades e as cores que nós temos. Aqui dentro eu tenho uma parte escura que é funda dentro do barco. Uma marca mais escura aqui, que é uma pessoa, e tem um outro aqui também. Eu já posso dar uma sensação de que seja uma pessoa quando eu faço uma forma com uma esfera em cima, como se fosse uma cabeça. E aí você já direciona o olhar do observador para que ele veja essa figura. Eu vou trocar de pincel, vou trocar esse pincel grande por esse pequeno, ainda de cabo amarelo, para fazer as pessoas que estão em cima do barco. Eu vou usar o alaranjado de cádmio. E vou também simular as formas. Porque eu tenho uma sugestão do formato para que o observador entenda como se fosse uma pessoa. Depois eu posso ver com mais detalhes aqui, para que ele realmente tenha a sensação de que é uma pessoa que está em cima do barco, dentro do barco. Eu aproveito o pincel para desenhar de novo os contornos da minha vela.
Aqui eu já tenho mais ou menos o desenho que eu preciso dela. Então eu já passo para a produção da vela. Eu preciso manter esses desenhos, essas formas horizontais que eu fiz no primeiro momento, que é para que a gente tenha a sensação da transparência da vela. Mas para produzi-la eu vou voltar com essa cor escura, que ela é feita de azul, ultramar e um pouco de terra de siena queimada. E vou trazer algumas pinceladas no sentido da vela, com esse movimento curvo. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, sem tirar os desenhos de baixo que estão na horizontal, vão produzir a transparência. Eu consigo o volume da vela, mas procuro não tirar completamente as marcas que já estão embaixo. Assim, se você achar que deve, você pode refazer desenhos que estão lá atrás, para que a gente fique com as duas situações, tanto com o desenho de baixo como o novo. Para poder pintar a parte branca, que tinha esse formato curvo, talvez seja necessário limpar um pouco a tela. Então você pode vir com o pano e tirar um pouquinho da tinta. Faz uma ferramenta com o pano e é como se você apagasse. Na verdade você está tirando a tinta que estava lá, onde ela vai brilhar mais. E então, com um pincel mais macio, vai oferecer menos resistência à tela e vai misturar menos as tintas. Então eu vou diluir o branco, mas não a ponto de ficar líquida. Dessa vez é só para ela ficar mais mole do que a tinta que eu já coloquei na tela. Eu descarrego o pincel na paleta, veja, e pego apenas a quantidade que eu preciso. Então aí eu faço um movimento assim, começo com uma pincelada com o pincel de lado, para que ele faça um risquinho. Conforme eu venho descendo, eu venho girando o pincel para que o traço fique largo. Então, continua girando o pincel para que fique estreitinho de novo. E agora eu tenho um desenho onde eu posso rever, eu posso acertar algum formato. Tá vendo? Fazendo esse tipo de acerto, eu consigo um resultado mais rapidamente. Eu posso pegar a tinta com as pontas dos pelos, veja, e consigo desenhar como se fosse um compasso. E a mesma coisa eu faço com a sombra. Vou limpar o pincel e aqui eu tenho uma área de sombra. Eu aproveito o mesmo movimento que eu fiz na luz e desenho melhor esse contorno da área de luz. Então, ao invés de produzir o branco, eu desenhei a parte branca colocando a sombra nela. Se você achar necessário, você pode colocar uma carga maior de tinta. Pega a tinta assim com o lado dos pelos, veja. Como está aqui, olha, na paleta. E você coloca a quantidade que você achar que basta. A luz é intensa, você pode colocar bastante tinta. E você age como se fosse uma espátula, para te dar uma firmeza maior. Ainda com esse pincel, eu continuo fazendo os detalhes. Então eu ponho aqui bem líquida a tinta, misturando azul e terra queimada. Uma mistura balanceada, onde não fique nem tanto azul e nem tanto terra. E já vou produzir esse mastro, que atravessa a parte branca, que ele vem desde aqui, desta área, até aqui. Então, eu já mapeei onde ele está, visualmente, então eu encosto o pincel e venho puxando ele de uma vez só. Não tem problema dele vir torto, porque agora você, num segundo movimento, você pode acertar. Esse movimento da mão dá uma naturalidade na pintura. Se você fizesse com o régua, por exemplo, não ia ficar bom. E aqui o mesmo movimento, a mesma coisa, só que apertando menos o pincel, quase totalmente solto, você vai fazer essas linhas que estão nas laterais do mastro.
Elas não precisam ser definidas inteiras, elas são só sugeridas. Se alguma linha der errado, você apaga e refaz o fundo e coloca de novo. Agora, qualquer novo desenho, com esse pincel mesmo, você pode apurar. Observar onde ele é mais claro, onde vamos ter luz, onde vamos ter sombra. Veja que aqui nós temos uma luz. Na parte de cima do barco. E essa luz ela é acentuada por uma sombra na parte de baixo. Então você começa a apurar os detalhes da pintura. Veja que a vela ficou totalmente transparente, aparecendo a parte de baixo. E se você achar necessário, você pode salientar, como eu falei, algumas marcas que mostrem o outro lado da vela. Isso causa a sensação de transparência. Aqui, para destacar a vela, nós temos uma parte mais clara no mar, onde não tem a vela, a parte de baixo. A parte mais clara destaca esta linha. Atrás dessas pessoas tem alguns contrastes também no mar, onde são ora escuro, ora claro. Aqui eu também tenho uma anotação de luz nesta parte do barco, veja. Ela pode ser mais clara na ponta e a parte de sombra embaixo, como fizemos no outro lado. Ela é importante porque ela destaca, faz com que a luz apareça melhor. A parte funda dentro do barco e continua aqui a sombra intensa. Agora só falta essa luz. É uma ondinha provocada pela embarcação. Então a água brilhou aqui. Temos em cima dessa onda um brilho pequeno também. E se você observar em outros lugares, você vai acrescentando. Procure não exagerar. São os movimentos da água. Veja que aqui o brilho da água é menos intenso do que aqui, que é uma área de luz. Esta parte de fora é um pouco mais brilhante do que a parte de dentro. Até por conta de que a vela é translúcida, não é transparente. Então ela não mostra o brilho totalmente. Se você achar que tem mais amarelo, mais vermelho, a cor que você perceber, você pode colocar.
não é problema nenhum. Veja que ela vai vibrar de forma diferente. Vai trazer uma sensação diferente também. Normalmente mais agradável. Você pode ainda trazer alguns retoques com a pontinha do pincel para deixar uma luz mais brilhante em cima dessas formas, para que elas se pareçam mais com pessoas, se você quiser. Alguns retoques a mais. Pronto, a pintura está terminada e essa é a transparência da vela que nós acabamos de estudar. Se você gostou da aula, conhece alguém que gosta de pintura em tela, curte e compartilhe. A íntegra dessa aula está dentro do meu curso de pintura em tela. Se quiser mais informações, o link está na bio.